Você é o último humano no mundo, mas Você não está é a sozinha. última pessoa na Terra. E a única coisa que resta pra você fazer é Não dá like pensar. no vídeo do Amin? Pensar sobre o que você fez Porra. quando tudo estava normal. Pensar sobre o Depois que eu você volto lá. deixou de fazer. As oportunidades perdidas. Os planos que, de repente, foram levados com o resto da humanidade. Todos partiram. Todos. Mas mesmo assim, você não está livre. Você 30 é a minutos? última pessoa na Ah, não, Terra. calma aí. Mas Vou fazer minha janta, filho. Esquece, calma aí, já volto aí. Vou esperar o bagulho ficar pronto agora. isso não significa que você não está sozinho. Ih, caralho. Já pensou, áudio, tá bom? Vou esperar o bagulho ficar pronto agora. Isso não significa que você não está sozinho. Ih, caralho. Já pensou, áudio, tá bom? Beleza, tá, Mac. Vai vazar aí, mas tá, Mac. Ó, a opçãozinha aí. Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês o diário da última pessoa no planeta Terra. Essas gravações foram feitas por um homem sem nome que passou seus dias tentando sobreviver em uma realidade onde todas as pessoas do planeta simplesmente sumiram. Essas gravações Sete foram além, isso aí. resgatadas de algum modo e vieram parar Sete no nosso além. mundo, sendo postadas no canal The Glendale Archives. E bom, não existe explicação para esse acontecimento, além de não existir um objetivo grandioso como descobrir a verdade e tentar fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. Isso que vamos ver é o diário de um homem que simplesmente aceitou a situação em que ele está. Eu não acho que tenha muito o que fazer em um caso Foi como cisma, esse, rapaziada. mas enfim, não achem que tudo vão ser flores. Os humanos partiram e outra coisa ficou no lugar, e essas coisas não são nada amigáveis. Antes de irmos pro Sete vídeo, além, peço que pô. se você gostar, deixa o Sete seu além, like, isso aí. comentário elogiando, reclamando e dando recomendações de vídeos, e por favor, se inscreva para que a O gente nome do bata a canal? meta de Daishikawa, 1 esse milhão de aqui. inscritos. As redes sociais, canal de jogos onde eu faço lives e também camisetas da loja. Eu vou deixar. Vai sair na VOD lá no canal. Um abraço Vai estar o grátis link lá, e qualquer amo coisa. vocês. Amanhã é Então, capaz de os sair. Nesters me encontraram. Dia 8, vivendo nessa casa que eu encontrei. Dia 8? Nosso protagonista Já? então dá as caras. Só que ele não diz o seu nome, então eu vou ter que ficar chamando ele de O Homem. O Homem inicia o vídeo Rogério. dando um formato É o Rogério, clássico pô. de vlog e nos dá algumas informações sobre a sua situação. É, atual. Rogério, Ele se também fudeu. onde ainda tinha energia e que ele poderia comer, dormir e também tomar um bom banho. Como ele não nos conta o que de fato aconteceu com o planeta, já que ele também não sabe o que aconteceu pra todo mundo sumir, só nos resta supor olhando pra situação ao redor do protagonista. Tomou De fato, TP do parece ADM. que o mundo foi abduzido e agora estão em um lugar melhor. Não parece que aconteceu uma guerra ou algo do gênero. Tudo tá intacto. Não chega nem a aparecer um apocalipse, por exemplo. Tomou Na TP da real, DM, filho. Você Se tá aí na fudeu. rua 5 da manhã, com a única diferença que a velha fofoqueira não tá mais lá. Não É. existem sinais de violência, Toda Rosângela. de conflito. Tudo está no Toda seu Rosângela lugar, sabe de tudo, porém, filho. sem as pessoas. O homem então transforma a casa na sua principal base, mas diz que não pretende ligar as luzes por motivos óbvios. Se depois de tanto tempo ainda existe uma alma na Terra, ele não quer apostar se a pessoa vai ser boa ou ruim. Então, por questões de segurança, Amigão, ele ter tudo apagado. anda na cidade, cata uma ponto 50, pai, e deixa as luzes ligadas. Apareceu, tomou, filho. Tá com uma ponto 50, pai. O bagulho atravessa até tanque, pô. Tá tudo bem, cara. Erros assim acontecem. Isso não seria um problema se esse pequeno acidente não tivesse chamado a atenção disso aqui. Ah, tá. Agora algumas coisas fizeram mais sentido. O homem não tinha medo de chamar a atenção de outros seres humanos. Ele tinha medo de chamar a atenção deles. Um segundo com as luzes ligadas e já foi o suficiente para essa coisa surgir da mata e ficar observando a casa pela madrugada inteira. Uma ponto 50 resolve isso O aí? nome dado para as criaturas Nice era question. Nesters. Em tradução literal seria algo como aninhadores. E eu não quero nem saber como seria um ninho dessas coisas. Enfim, mais um dia havia começado e o homem precisava fazer compras e preparar pequenas Calma aí, surpresas pegar. para esses Nesters. Filho,
Já comento. Botei. Filhão, nessa situação aí, pai, aponta 50, duas balas. Duas balas. Uma ponto 50 e duas balas. E uma Glock carregada. É isso aí. É isso aí que você precisa. Uma Glock não, revolvão mesmo. Tá ligado? Que eles fazem estrago mesmo. Botou a ponto 50 aqui. Duas balas. Duas balas. Tô cravando o bicho aqui, ó. Puf! Uma só na cara. Não morreu. Tô da outra no peito. Puf! Mais uma. Não morreu. Você vai catar teu revolvão e vai dar mais uma. A terceira nele. Tom! Tá ligado? Sonoplastia. Não morreu. Churrascou, pai. Se churrascou. Já não. É melhor, tá ligado? Desista, negão. Desista. Tu foi. Para, pai. Ei, olha a cara do bicho, filho. Tá na maldade pura. Você tá louco, mano. Pô, para. Desista, pô. Desista. Ó o mercadinho. A luz ainda funcionava no mercado, o que significa que dava para explorar lá tranquilamente, em teoria. Suprimentos não faltavam por ali. Oh, aí é vida, hein? Minha teoria de que as pessoas Aí é bom. se concretiza. Tudo tá no seu cantinho. Parece que ninguém ficou com medo. E se matar? Um saco de papel higiênico, assim como foi há alguns anos atrás. Enfim, compras feitas. Irmão, 3,50. Ainda não tinha terminado. Era a hora da. E deixa a luz ligada, se vir vai tomar, pô. É, faz a armadilha, faz a fortaleza, pai. Podemos ver, na noite anterior foi só ele dar um leve descuido e já foi o suficiente para um Nester aparecer. Vai fortaleza. A casa tinha 3. Não, vai pro mar, constrói um negocinho lá, filho. Tá ilimitado, mano. Fica lá no mar, pô. Então um homem colocou um fio. Faz bagulho alto, aí mete armadilhas. Acionou? Nem pergunta, só tome. Já mata. Apontada pra cima, uma queda fatal. Eu recomendaria instalar um cadeado também, mas não dá pra saber um monte de fósforos que acenderiam assim que a porta fosse aberta. Próximo desses fósforos estava uma garrafa cheia de líquido inflamável. Monstro. Molotov, filho. Quem tivesse o azar de abrir aquela não apaga nunca mais. Uma bela queimadura. Na verdade não, ficaria só o pó. Chegando no turno da noite, o homem cozinha e nos ensina a fazer um frango à parmegiana. Finalmente eu vou conseguir aprender. Tudo é calmo e silencioso nessa parte do vídeo. Apenas o som do vento e a voz calma dessa pessoa. Diferente de outras histórias que vocês veem aqui no meu canal, o que temos aqui não é um clima mórbido com a pessoa assustada ou então desesperada. Nesse momento, você não sente medo, você se sente solitário. Ou na verdade, a solidão desse homem consegue... Olha eu aí, rapaziada. 3 da manhã. Nada mais solitário que um homem cozinhando frango à parmegiana no completo escuro e silêncio. Algumas pessoas... É bem solitário mesmo. Isso, mas muitas outras iriam temer um momento como esses. São nesses momentos de paz que os nossos pensamentos começam a ficar no volume máximo. Coisas que temos que fazer e não sabemos como, histórias mal resolvidas com outras pessoas, aquela prova que tá cada vez mais perto, tentar descobrir como sobreviver a mais um dia de trabalho. Eu vou parar. São inúmeras coisas que nossa mente Eu vou parar. prestar atenção quando o silêncio chega. Não tá legal. Me perguntando, já não gostei mais. Se sozinho no planeta, eu ainda pensaria nessas coisas? Eu sentiria essa ansiedade? Ou será que, com tudo isso indo embora, eu finalmente conseguiria dormir em paz, sem passar pelo menos uma hora pensando em tudo que aconteceu e mais uma hora pensando no que pode acontecer na minha vida? Para esse homem, o nosso protagonista, parece que esse homem tá pior que eu, bem, pô. mas não anula o fato de que ele ainda se sente sozinho. É como se ele estivesse em dívida com as pessoas, de forma emocional principalmente. Ele tinha uma dívida. Ele nunca havia se envolvido com os problemas dos outros e dedicado tempo a isso. E bom, não é algo que eu pessoalmente gosto de fazer, se envolver com o problema das outras pessoas. Porém, quando não existe mais uma alma viva no planeta, até mesmo resolver as merdas dos outros faz um pouco de falta. Ainda sobre esse assunto, o homem diz que ele era diferente antes. Ele estabelecia muito bem o tempo dele. As pessoas podem ser egoístas com relação ao seu tempo, e sempre que elas puderem, elas vão tirar tempo de você. É por esse motivo que não vale a pena ser o bom moço sempre. Se você der a mão, muita gente não leva nem só o braço. Anota.
Aproveita e Anota. levam logo as duas pernas. E eu tô falando Anota. sério, tem gente que é desse jeito. Era por esse motivo que esse cara odiava estar em um emprego. Só porque ele tava sendo pago, o Eu chefe também achava odeio. que podia tirar 100% do proveito dele. Você sempre faz tudo que o seu chefe manda, por mais fútil que seja, pois afinal de contas, ele tá te pagando. Por isso tudo é O like. dinheiro criava uma relação muito nojenta com as outras pessoas. E disso, o homem nunca vai sentir falta. Essa parte do vídeo é um grande desabafo Eu também odeio trabalhar. Se inscreve, dê like, me dê dinheiro. Vai me parar. sobre como o mundo antigo Obrigado. funcionava. O mundo que prioriza que você esteja Mercenário em pra movimento, caralho, mesmo que filho. esteja sofrendo, Pra ao caralho, invés de não é se pouco não. acalmar e ter um momento de tranquilidade. Uma coisa engraçada sobre esse desabafo do nosso protagonista é o quanto ele consegue ser real. Na parte onde ele fala sobre a sua família, ele conta várias coisas que são fáceis de se identificar. Por mais que eu sinta falta dos meus parentes, eles ficavam pedindo para que eu comprasse um telefone. E eu sempre dizia não, pois a partir do momento em que eu tivesse um telefone, eu estaria disponível a hora que eles quisessem. E eu não queria isso. Às vezes, eu só queria ficar sozinho. Boa. É como se a comunicação moderna tivesse roubado a vida. As pessoas estão tão próximas o tempo inteiro e têm acesso quase ilimitado à vida das outras. E em troca, a paz vai embora. Isso é verdade. Por que querer ficar sozinho precisaria de uma justificativa? O homem não conseguia, de fato, se conectar com as pessoas do jeito que ele queria. Ele tinha um desejo tão bizarro pela paz que acabava se afastando das outras pessoas, para que assim ele não precisasse criar laços e expectativas, para que ele não ficasse incomodado e pudesse descansar finalmente. Era como se a vida desse um desafio para ele. Cresça, crie conexões com as outras pessoas. E o homem dissesse não para isso. Era mais fácil dizer que as outras pessoas apenas queriam usar o tempo dele ao invés de apenas quererem se aproximar genuinamente. Sim, de fato vai ter gente que vai querer puxar o nosso tempo inteiro pra elas. Só que isso não acontece com todas as pessoas. Tem gente que é legal. Basicamente, ele nos deu um tutorial de como se isolar. E eu peço pra você que tá vendo esse vídeo, não cometa esse erro. Até o protagonista percebeu isso, pois ele diz: quando essa dor ficasse insuportável, eu disse pra mim mesmo que eu compartilharia ela. Então, o meu irmão morreu. E quando esse dia chegou, eu não consegui compartilhar a dor. A dor nunca vai embora, ela é insaciável, mas mesmo assim, ela nunca parece o suficiente para ser compartilhada com os outros. É irônico que uma pessoa que passou por tantas coisas e tinha acabado se isolando tenha parado em uma situação como essas. Um mundo sem nenhuma pessoa. É bizarro Só que mesmo. ele diz pra si mesmo, do jeito que eu Pô, reencontrei tá bem outras reflexivo pessoas, esse vídeo aqui, e tudo viado. Que dizer, isso? O bagulho tá sério, mano. And I attract genuine connection. What am I seeing right now? That's fire. That's definitely fire. Oh my God! 4 dias antes. Oh, tomou guia pro bichão, filho. Um dia sem ver uma pessoa. Finalmente uma métrica para nos localizarmos na história. Quase 3 meses sem nenhum humano. Antes que muitos de vocês se perguntem, a história vai e volta no tempo algumas vezes. Além de na descrição Mas, bom, de cada fita temos um comentário do arquivista, outra figura misteriosa que está na tirando os fatos dos capeta tá solto, o cara tá no paraíso, pô. Tá de sacanagem? Não. Seria legal se tivesse a rapaziada lá no mundo, tá ligado? Mas o cara tá tranquilão, mano. Ninguém enche o saco dele. O cara vai lá, pega a comidinha dele, faz o franguinho à parmegiana dele. Pô. Ah, quer falar que alguém grava um videozinho? Tá parecendo eu, pô. Tá sendo caçado? Não. Eu acho. Espero que não. Se bem que, né? Já aconteceu casos aqui, né? Porra. Que casos? Já baixo. Depois eu conto. Isso aí é história, filho. Isso aí é história. Isso aí é história. Irmão, mas caralho, bichão lá queimando tudo, filho. Lá é ele, tudo. Bichão lá assando fogo, tomou uma molotov na cara, filho. Já era.
Nega, meu bicho gritava, né, meu? Que isso? O bichão gritava, homem. Para. Meu irmão, você naquela situação ali, filho, não passava nada. Não passava nada, ó. Ó. Tava nada. Puro medo, pai. Tava aberto lá, vai se foder, pai. Tá de sacanagem, filho? Não, pode parar, pai. Pode parar. Não, esqueça. Calma aí. Sustentar meu vício, foda-se. É, isso aí não existe Analisando não, essas filho. fitas e postando elas no nosso mundo, dando a entender, assim como eu disse no início, que esse homem ou não é da nossa mesma realidade ou simplesmente veio parar aqui. Tomou TP, Essas filho. fitas inúmeras vezes, principalmente durante a edição, a ponto de tudo ficar muito confuso. Eu preciso de olhos frescos e aguçados para dar uma olhada e perceber qualquer coisa que possa ter perdido. Você vê alguma coisa que nos diga mais sobre onde ele está ou então teoria sobre esse mundo vazio? Por favor, comente abaixo. O homem está se preparando para viajar para o norte, partindo em direção para as colinas. Não é da ele que região. postou. Ele havia encontrado um mapa que o ajudaria a se localizar, e também estava equipado com um rádio que detectava frequências em até 8 quilômetros. Caralho. Se ele apontasse o rádio para algum lugar e ele fizesse barulho, ele não iria para aquela direção. O mapa levava para 3 localizações: o shopping, uma galeria subterrânea e algum tipo de museu. Eram todos lugares que Legal. antigamente eram extremamente movimentados, então se ainda existisse alguma pessoa na Terra, esses seriam os locais. Mas dogão, nessa situação, tu vai armado e vai lá, velho. Mano, vai armado, pai. Fortemente armado. Não, brota lá, brota lá. Tá com medo, pô? Vamos trocar tiro, pai. Bota a mira, tá beitando, pô. Bota a mira. Aí, legal. Aí, imagina, tá um filho da puta lá necessitado. O cara podia fazer companhia, te ajudar no bagulho, tá ligado? Caiu na tua casa, vai morrer igual o bichão lá, pegando fogo. Se fudeu. Não, irmão. Chama o cara, pô. Tá de sacanagem? E se for maluco, tu mata ele, pô. Tá armado? Chega primeiro, cara. O cara não tá te vendo. O cara não sabe que você vai chegar. É tu que vai abrir, pô. O cara não tá esperando, pô. Vai pegar o cara de costa, o cara tá rendido. É só estudar ali a região. Tá faltando sobrevivencialismo pra esse cara aí, mano. Não tá legal. Ele não tá sabendo lidar. Não tá sabendo lidar. Nota 6 pra ele, tá? Nota 6. Nota 7 que eu gostei da Molotov. Nota 7. O homem estava bem otimista para ir até esses locais, porém, chegando no shopping, Ah, ele brotou lá. Legal. Legal. Subiu a nota. o local era extremamente vazio, lembrando até mesmo um pouco de The Oldestville, aquele shopping miserável que Ô, esse aí é mó humanidade bom, mano. Deus. Já viram esse aí? Lugar amplo e Esse aí é da aberto hora, velho. preocupava o homem. Ele conseguia ver tudo, e se caso ele precisasse se esconder, seria muito difícil. O homem então ouve um som um pouco distante e decide verificar o que era. A clássica mania de protagonista de horror de ir ver de onde tá vindo o som. Mas tá Ele certo, vai no negão. corredor e Aí tá certo. felizmente, não era nada. Ah, Esse qual é, esse mano? som. Notaram? O som de algo respirando perto da câmera. O homem estava sendo seguido e observado de longe, e não tinha como ele saber disso. Foram cerca de 1h30 andando pelo shopping, sem nada diferente acontecer. O som vinha de uma das salas do lugar, mas não era nada. Talvez algum equipamento tivesse ficado ligado em looping após as pessoas É. terem sumido. Também já era tarde, e o homem tinha que ir embora o mais rápido possível para o próximo local. Ele não podia ficar do lado de fora enquanto estava à noite, e um certo alguém estava por perto. O nome Vai tá- dele era Mr. Whiteout. E sim, o homem já verificou e tem certeza que aquilo não é uma pessoa. Ele não fala, não tem rosto, é apenas uma sombra que perambula e persegue. E além disso, parece não chamar a atenção dos Nestes. Não dá pra confiar nessa coisa. A próxima parada eram os túneis subterrâneos do Saguão B.
Mas ele ficou até de noite lá. Às vezes do tempo, né, mano? Ah, mas aí, pô, Os túneis passa na concessionária, podem busca dar um meio ninho de lá, transporte, pô. algo que o Pega um levasse ninho, para pega um uma cidade, Corsinha. por exemplo. Porém, E aquele dá-lhe lugar gasolina. conectava as outras partes da cidade, Usa enquanto dando dá, mais pô. lanchonetes e escritórios Se acabar a subterrâneos. gasolina, Não tem era outra nada cidade. demais. Saindo dos túneis, o homem então Vamos teve a andar, decisão negão, vamos querer. mais burra até o momento. Ele estava a 3 horas de distância da base e decidiu matar tempo. Se tem uma coisa que você não pode fazer em uma situação dessas é perder tempo, mas tudo bem, né? Ele começou a ir para áreas certamente perigosas. O E essa napa vai se foi fuder. atraído por uma voz Caralho. que chamava ele para uma loja de sorvetes e adivinha, tinha Nestes lá dentro, o ninho deles. No vídeo dá pra ver dois bem encolhidos. Na escuridão, eles estavam ali, só esperando Safadeza! brusca pra ficarem ativos. Saliente! Seguiram o homem. E com todo esse tempo perdido do lado de fora, a noite caiu e ele tava muito longe de casa. O Mas é óbvio. sobreviveu ao encontro com os Nestes. E coloca sorte nisso, pois no meio do caminho, isso daqui aconteceu. Agora mais afastado das cidades, o que salvou o homem, acredite ou não, foi um playground, onde ele conseguiu dormir dentro do escorregador. Eu acharia muito engraçado se ele acordasse com o Nester com o rosto grudado com o dele, ou então com algum deles puxando suas pernas. Só que isso não rolou. Mais uma vez, ele teve sorte e sobreviveu. Eu até entendo ele dormir em um lugar mais fechado e claustrofóbico. Ele não tinha tempo de verificar locais amplos pra ter certeza que tinha um ninho das criaturas. Muito burro, E até né? ele encontrar uma Tomou risco casa, sem recompensa. ele amanheceu, Risco sem era recompensa. praticamente uma Isso aí é erro. do tempo. Pelo menos isso Vai anotando. ele notou que não tinha tempo nenhum. Ao amanhecer, a viagem continuou e a próxima parada Ah, os bichos não saem de dia, é isso. taxidermia. Que lugarzinho bom pra ir sozinho. Uma casa onde existem figuras bem próximas da aparência humana, mas que são bonecos sem vida. Não entro nem fudendo num lugar desse. Parando pra pensar. Ei, irmão, se tem um bagulho que eu sou cagão, é boneco, filho. Será que eles também Não, sumiram? não. Enfim, mais uma viagem. Tem um bagulho perdida, que, não filho tinha do nada céu. naquele museu. Na volta pra casa, Nigela o a homem começou alma, a pai. pensar sobre os Nestes. Essas figuras que nós mal conseguimos Nigela a ver alma. na série, porém que já sabemos um pouco do comportamento. Eles sempre aparecem sorrindo, eles viviam na escuridão e possuem um comportamento extremamente volátil. Do nada, eles estão calmos e ficam violentos e histéricos. Quando um aparece em algum lugar e se estabelece, a infestação ocorre logo em seguida. Eles se parecem com humanos, porém tem algo muito estranho neles. Enfim, era hora de ir para o sul. Algo? Vamos ver o mar. Vida 3. 9 dias antes. A última Antes? coisa me fez achar que seria uma continuação direta da segunda, o caminho para o sul. Porém, eu... Dale tu, dale Grêmio! A primeira de todas. Dale, Grêmio! Ah, é o sul, né, meu? Aqui é o sul, é o paraíso, homem. Por último, Bah, a próxima se passa no guri. dia 8 de dezembro, e essa que veremos agora se passa no dia 20. Dale sul, homem do Uma diabo! decisão importante que o homem toma. Ele decide sair da cidade que ele estava desde que todas as pessoas sumiram. A cidade era um dos ambientes mais perigosos para se estar naquele momento. Todos os dias, Nestes apareciam próximos ao apartamento do homem e tornavam a convivência um verdadeiro inferno. Qualquer dia, um deles poderia simplesmente quebrar a porta e acabar com a vida do último humano do planeta. Então, com isso, finalmente era hora de sair, explorar o mundo Legal. e largar aquela rotina. Tá certinho. Não sei vocês, mas dá pra conectar muito essa ideia de ficar preso no apartamento evitando figuras humanas com o fato do protagonista se isolar dos outros. E mais uma vez, aqui vem a ironia. Ele só saiu do seu apartamento e da sua rotina. Tá com uma vibe meio Acabou. Silent Hill Ele isso só aqui, se né? tornou livre e largou a solidão de um cômodo Papo frio reto. e escuro quando o mundo ficou em silêncio e se tornou o lugar mais solitário possível. E eu Tá não parecendo digo isso eu, como não tô algo gostando. bom. Na verdade, muito pelo contrário. Algo extremo, como o sumiço da humanidade, teve que acontecer para que esse homem largasse um péssimo hábito. E quando ele tomou a decisão, já era tarde demais. O homem então decide para o norte, em busca da casa onde ele cresceu. O que dá uma camada a mais para essa base que ele decide se estabelecer. Aquilo não era uma casa aleatória, mas sim um lugar cheio de lembranças, onde ele conhecia cada cômodo da melhor forma possível. Era reconfortante estar ali, e se fosse para cair, que fosse um lugar em que ele tinha tanto carinho guardado no peito. Para chegar na casa, o caminho mais rápido era cruzar as montanhas geladas ao invés de simplesmente contorná-las. Esse foi o primeiro grande desafio da jornada, caminhar na floresta evitando My Big! Cara, você tá com pressa por quê, porra? Você tá com pressa por quê, Pig? Irmão, vai no caminho mais demorado, nem que leve 3 semanas, filho. Vai perder o quê, pai?
Ah, não, mas é muito burro. É muito O burro. máximo possível. O Todos cara os tá, Nesters tipo, que poderiam se uma esconder montanha por ali, russa. Uma hora mas ele a faz um cada bagulho manhã, muito foda e mais tem os hora que o cara é Nesters um despertavam e a caralho. situação ficava cada vez mais óbvia. A Acéfalo. floresta estava lotada das criaturas. Ah, não me Uma diga. noite, o homem encontra uma casa no meio daquele deserto Ah, puta de que me neve. pariu, Ela é no meio viado. das montanhas e que, em teoria, estava seguro para se estabelecer e passar a noite. E detalhe, eu disse em teoria. Porém, fiquem calmos. Ele não invadiu a casa, apenas ficou observando de longe. Na manhã seguinte, o homem saiu de casa cedinho pela manhã e se deparou com uma das vistas mais bonitas que ele poderia ter. Caralho. O lago completamente azul dava um pouco mais de perspectiva sobre as coisas. A beleza da natureza, calma e silenciosa, dava energias e um pouco de alegria para o homem. O tempo foi passando, o Da homem hora. ocupava sua mente e a neve aos poucos Rara estética, ia tá? cessando. Quando ela começou a derreter e as árvores Tocando no Chris lugar Cornell ficaram ali. mais espessas, o homem sabia que deveria continuar a jornada, deixando para trás naquele chalé acolhedor. Infelizmente, descer a montanha demorou um certo tempo, e sabemos o que acontece quando a noite chega nesse mundo. Essa parte do restaurante é um pouquinho curta. É só mais um dos pontos em que o homem se estabelece na série, então não tem muito problema pularmos essa parte. Enfim, ao amanhecer, o homem continuou a caminhada e em pouco tempo ele finalmente tinha encontrado seu objetivo, o limite do seu antigo bairro. Ele finalmente havia chegado em casa. Mesmo que fosse um bairro dos subúrbios com poucas pessoas morando nele, o homem ainda deveria tomar cuidado com a presença de Nesters. As chances deles estarem ali eram baixas, porém ainda existiam. O homem encontra sua casa, corre em direção a ela Não, e abre a tá. janela do porão, posicionando seu rádio no local com volume no máximo para tentar atrair alguma possível criatura que poderia estar formando um ninho no lugar. Por sorte, nada. Tá com padrão, né? Onde tinha gente pra caralho, tem esses bichos pra caralho, é isso, né? E onde não tinha ninguém, parece que tá suave. É isso. Tipo, o cara vai no shopping e acha bicho pra caralho. O cara vai pra outro lugar, acha bicho pra caralho. Tá no apartamento, na cidade, bicho pra caralho. Aí tá lá nas montanhas gélidas. Mas e na floresta? Ah, mas os bichos andam, pô. Os bichos também não ficam parados. Né? Não sei. Apareceu. E bom, era hora de visitar e relembrar momentos da infância. O homem sente a clássica nostalgia, vendo os antigos cômodos, os móveis e até marcas que ele deixou com amigos enquanto brincavam de forma totalmente desleixada pelo local. Ele finalmente lembra o quanto foi feliz. Enfim, a casa estava checada, estava tudo certinho, era seguro se estabelecer ali. E além disso, aquilo era uma ótima base. Tudo que ele precisava era acender a lareira para preparar o jantar. E bom, aqui temos o tutorial de como montar uma lareira com óleo de motor velho e serragem. Bom, eu adoro o fato de que a última pessoa que sobrou no mundo é filho do Imerê. Alguns dias foram passando e o homem se sentia seguro na casa, É. até que uma noite ele encontrou algo. Dark. And I'm a little freaked out right now. Because, like an idiot, I didn't check every nook and cranny of this place. And I found this. I found a nest. O homem havia encontrado o ninho de Nester, exatamente no mesmo lugar onde ele havia entrado. Esse foi um dos piores vacilos que ele poderia ter cometido. A ansiedade era tão grande para explorar mais uma vez a antiga casa que ele não tinha percebido logo na entrada que o lugar já tinha dono. Era tarde demais para procurar por outro lugar para ficar, então vocês devem imaginar o desespero do cara. O Nester que vivia ali poderia voltar a qualquer momento. O homem tenta não se abalar com isso. Ele tenta se convencer que aquele ninho estava morto e que estava tudo bem. Ele então faz os preparativos para cozinhar e mais uma vez descansar tranquilo com uma boa noite de Puta sono. que pariu, hein, velho. I definitely hear something. Ah, vá. Não, já fez barulho pra caralho, já fez passo pra caralho.
Estrifa. Tomou. Estrifou, tomou, filho. Hello? Eu acho que aquele ninho não estava tão morto assim. Até o momento, essa é a história de The Glendale Archives, já que eu tenho certeza que essas não foram as últimas fitas encontradas e editadas pela arquivista. No contexto da série, e isso é uma informação dada em uma das descrições dos vídeos, Acabou? as fitas foram encontradas há cerca de Acabou? 4 anos por uma equipe de pesquisadores da região da Pensilvânia. Então, Tô realmente, louco. esse cara clipou para algum tipo de backrooms de alta escala. E o grande mistério da série não é nem sobre os Nesters, mas sim como é que isso aconteceu? Se continuarmos nessa linha de sempre mostrar o passado do homem, não duvido que hora ou outra chegaremos no dia onde ele acordou e todos haviam desaparecido. Ainda temos um vídeo extra chamado Eu Não Quero Melhorar, e é mais um dos momentos de reflexão do protagonista nesse mundo, sobre o fato dele não conseguir se curar dos seus maus hábitos, dos seus traumas e também dos seus lutos do passado, simplesmente porque ele não quer, como se isso fosse um vício dele, como se sua mente tivesse se acomodado a ficar naquele estado. Esse vídeo é a prova cabal sobre o estado de depressão desse homem, que mesmo quando sentia dor, não conseguia colocar ela pra fora e também não conseguia reunir forças pra melhorar. Agora, imagina passar por isso em um mundo sem ninguém pra conversar. Eu recomendo fortemente que todos vocês assistam esse vídeo. Ele tem uma pegada mais lenta ainda do que os outros, só que talvez nesse vídeo você consiga encontrar algo que te motive a falar pra outra pessoa o que você tá sentindo. Um dos motivos de eu trazer essa história aqui para o canal não foi pelos momentos de susto ou pelas loucuras que ocorrem durante a jornada, mas sim porque é uma história lenta e que foca em falar muito mais sobre nós como pessoas e nossas relações com os outros. Além de trazer um protagonista que, sendo sincero, eu acabei me identificando além da conta. Ele não é um estrategista, ele não é uma pessoa especial, ele não é alguém super carismático. Ele é uma pessoa assim como nós, que tem medo de falar o que sente, dispôs aos problemas e não tem força pra conseguir superar eles. E ver esse reflexo tão escancarado nos faz pensar: putz, eu também sou assim e eu não percebi. A diferença é que todas as pessoas do mundo não desapareceram pra nós. Nós ainda podemos procurar ajuda, Cara, da hora. conversar e ao menos tentar ser melhores a cada dia. Pelo menos um pouquinho. Infelizmente para esse homem, ele ainda vai ter que sobreviver a esse mundo. E de verdade, eu espero que ele tenha conseguido sair desse lugar. Enfim, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like, comenta Mano, da hora, e se velho. inscreva. Esses vídeos são um trabalho extremo, e quando vocês reconhecem o meu esforço, eu sei que eu tô no caminho certo. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço aos membros e a vocês que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara. Mano, da hora. Canal da Ishikawa aí, velho. Não tem erro.